Cara, tem uns professores que têm um talento, cara, que fazem uma introdução, aquela coisa toda, mas eu não tenho muito, não, tá? Então, assim, já falei boa noite, vou falar de novo não, senão fica muito feio, né? Já está compartilhado aí, né? Só falem para mim se já está aparecendo para vocês direitinho, né? Abre o microfone aí e fala, porque agora eu não vejo mais nada. Sim, já está sim, professora. Beleza, né? Então, isso daqui, né, eu gosto de trazer no início para poder, né, a gente se alinhar no que eu planejei para vocês, né? Sendo que eu estou aberta a sugestões, né? Se o que eu planejei não ficar bom, a gente pode replanejar, reformular, a gente está aqui junto, né? Claro que eu sou a professora, estou aqui para passar para vocês, né, um pouco do que eu sei dentro, né, daquilo que é o combinado para essa disciplina, né? Mas nada impede também de que eu passe algo que não esteja na disciplina, né, para que a gente possa, a gente tem essa possibilidade, né, de expandir isso daí, o nosso aprendizado e a nossa interação. Né? Obviamente, o meu papel é me dedicar ao que está programado na disciplina, mas sempre rola alguma coisa a mais e isso é super válido, né? Não dentro da físico-química exclusivamente, mas em qualquer outra área, a gente está aqui para aprender, né? E não só o conhecimento técnico, o conhecimento, né, de físico-química, mas o conhecimento de uma maneira global, né? A relação humana, as tecnologias, né, a vida, enfim, eu estou aberta a isso e creio que vocês também. Né, então, informações importantes, né, a respeito de como a gente vai trabalhar e o que a gente dispõe para utilizar, né, na nossa disciplina de Físico-Química 1. Então, o SIGA-A, como vocês sabem, né, é o nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem oficial. Né, já está tudo lá no SIGA-A. Né? Então, por exemplo, quando eu clico aqui em Físico-Química 1, minha sessão expirou. Deixa eu entrar de novo. Aí, tá vendo? Já paguei mico. Mas, enfim, né? Físico-Química 1, tá aqui vocês. Né? Deixa eu ver quantos participantes tem. Então, oficialmente inscritos, temos 13. Né? Quantos somos na sala? Na sala somos... Ai, meu Deus, alguém me ajuda? São 10, acho que são 10 na sala, né? Tá faltando Nós somos 8, professora. 8, tá faltando... Um é você e o outro é a apresentação. Então, somos só 8. Isso aí. Então, são 8, ainda tá faltando gente, tudo bem. Vamos ver se na aula que vem mais. Então, deixa eu ver aqui no principal, né? Já estou dentro da turma de vocês. Nós temos aqui, ó, o que eu postei relativo à primeira aula, relativo à aula de hoje, né? Então, aqui a gente tem tudo, né? Todo o material a ser trabalhado, né? Material que já está aí disponibilizado, né? Voltando, né? Nós temos o Google Classroom como nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem acessório. Então, está aqui, né? Vocês estão, cadê? Físico-Química 1, 2021, 1. Né? Então, já está aqui. Deixa eu ver quantos temos aqui. Nós temos 13, então todo mundo já está aqui. Todo mundo já chegou no Google Classroom. Bom, né? Deixa eu voltar. Então, o que tem no SIGA tem aqui, né? Na primeira aula a gente tem 5 arquivos. Lá no SIGA também 5 arquivos. Vamos voltar. Na segunda aula de hoje, nós temos 5 também. E no SIGA, nós temos... tá certo, é porque aqui tem 3 arquivos, né? Isso, são 3 links de vídeo e 2, né, de material. Então, tá tudo ok. O que tem no SIGA, tá aqui, tem no Google Classroom. Muito bom. Né, o Google Meet vai ser, né, o meio pelo qual a gente vai se encontrar semanalmente. E aqui, importante, né, eu montei o evento, né, e mandei os convites. Né, todos aqueles que aceitaram esse convite, né, já tem aí no seu Google Agenda, né, o agendamento das aulas. E aí é só clicar no link que fica mais fácil para entrar. Por exemplo, né, se você disse sim ao convite que eu te fiz para esse evento, que evento? Esse evento maravilhoso, né? De toda sexta-feira, de 8 às 10, a gente está aqui no Google Meet. Né, se você disse sim, quando olhar lá no teu Google Agenda, você vai ver, né, por exemplo, aqui, ó, aula de Físico-Química de 8 às 10. Né, e quando você clica nisso, bora, filho. Aí, tá vendo? Né, aparece aqui, né, entrar com o Google Meet. Aí você não tem que ficar pedindo autorização, né, já entra direto, facilita bastante. Tá? Então, eu já fiz essa tarefinha,
de agendar os encontros, né? Quando você fala assim ao convite, entra na sua agenda e é só clicar e entrar, facilita, tá? Para não ficar pedindo autorização. Para falar comigo, e-mail institucional, se quiser mandar alguma coisa meio pesada e quiser que fique registrada, não sei, alguma justificativa, algum pedido, se você quiser mandar por e-mail, eu costumo ver com frequência no e-mail institucional, a informação vai chegar. Mas, né, a nossa comunicação real, eu acho que pode muito bem se dar pelo WhatsApp, né, porque é mais rápido, não é menos formal, e eu acho que a gente tem que manter uma relação de respeito, claro, formal, mas pode ser uma relação de amizade, né, de igualdade. Então, a gente pode conversar, sim, pelo WhatsApp. Né, em relação ao meu planejamento com vocês, né, isso já está em ambos os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Vamos lá no Siga, eu acho que coloquei como notícia, né, o nosso planejamento. Deixa eu ver aqui. Então, tá aí, o nosso planejamento. Ó. Nosso planejamento, vou clicar no arquivo. Vamos ver, né, quem ainda não viu, nosso planejamento segue, olha, o meu objetivo é que vocês estudem de 6 às 20 o material disponibilizado e de 20 às 22 a gente faça, né, um debate, né, tire dúvidas, ou até mesmo uma exposição, caso seja necessário, né, sobre o material enviado. Então, na primeira aula, planejado foi gases ideais, na aula de hoje, gases reais, né, na terceira aula, planejado já entrar na termodinâmica, né, e eu vou divulgar no dia 30 a primeira avaliação, né, que será uma avaliação individual. Então, vão ser 13 provinhas para eu corrigir. Beleza. Na semana seguinte, vocês têm que me entregar, tá? E ao longo dessa semana, a pergunta pode rolar. A pergunta deve rolar, né, pelo grupo, no privado, né? Por isso, né, esse é o benefício de estar fazendo, de estar estudando da maneira que a gente está, né? Então, quando a avaliação chega, se eu não sei, problema nenhum, né? Eu posso estudar, eu posso aprender, né? E posso fazer dignamente a minha avaliação, entendendo após ter aprendido e conquistar a minha nota. Não precisa colar, não precisa se desesperar. Tem uma semana para fazer isso, tá? E aí a gente vai trabalhar com avaliação individual e avaliação em grupo. Tá vendo aqui? A nossa segunda avaliação já vai ser em grupo, com 3 alunos, né? Então, vocês vão escolher esse grupo de 3 e vão estar me passando. Da mesma forma, vai ter uma semana para me entregar. Notem que aqui na avaliação em grupo, né, a aula seguinte fica em branco, né? Não vai ter conteúdo e nem vai ter Google Meet. Justamente porque vai ser uma avaliação em grupo, um pouco mais trabalhosa, e eu quero que vocês usem essa uma semana e também essa sexta-feira aqui para estar finalizando essa avaliação. Né? Nesse dia aqui eu vou estar à disposição, né? Vou até entrar no Google Meet também, eu fico aqui na sala. Né? Se alguém entrar, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estarei aqui, tá? Mas nesse dia não vai ter conteúdo para que vocês estejam reunidos nesse horário, finalizando ou até mesmo fazendo a avaliação. O objetivo é que estejam finalizando, né? Porque se eu divulgo dia 13, vocês vão ter a semana do dia 13 para já estar combinando alguma coisa, né? Se dividindo, se organizando, para de repente estar finalizando no dia 20, né? E até o dia 20, 22 horas, eu estarei com vocês nessa avaliação, tirando as dúvidas para que vocês aprendam e façam a avaliação de maneira consciente e entreguem e tirem a nota de vocês, sem cola, né, sem baixaria, de colar, de pegar igual do outro, se o outro errar, tu erra também, não precisa isso, tá? Então, são 3 pessoas pensando juntos, com a minha ajuda, com o livro, com a internet, e, enfim, tem muita condição de entender, de realizar a avaliação, de entregar e conquistar uma nota boa, né, decente. Sexta aula, tal, passando aqui, né, vai ter uma outra avaliação individual, tá vendo? E depois uma outra avaliação em grupo. Né? Como é que vai ser a média disso? As 4 vão dar o mesmo peso. Né? As avaliações individuais vão ser avaliações menores e as avaliações em grupo vão ser avaliações maiores, mas o peso vai ser o mesmo, tá? Todas eu considero como tendo a mesma importância. Tá? Então, os materiais são disponibilizados no Siga, no Google Classroom. Teremos encontro toda sexta-feira, de 8 às 10. Né? Os grupos de 3, vocês vão ter que formar e tem que me dizer até o dia 13. Né? A partir do dia 13, vocês vão me informar e não vão mudar mais esse grupo. Né? E a média vai ser calculada dessa forma. Very good.
YouTube, né, também é uma informação importante. Eu tenho um canal, né, onde eu já tenho vários vídeos, né, que vão servir como materiais de apoio. Né, vamos dar uma olhada nesse canal, né? Tá aqui, né? Eu tenho, né, o material organizado em playlist. Estou tentando deixar o mais organizado possível. Bora, filho. Então, tem a playlist aqui de Físico-Química 1 com 29 vídeos. Né? Então, nem sempre eu vou conseguir estar indicando para vocês o vídeo da aula. Por quê? Porque conforme aumenta o número de vídeos, vai dando um pouco de trabalho. Né? Se vocês têm canal, se vocês gostam de fazer isso, vocês sabem que isso vai ficando trabalhoso. Né? E como, né, um meio de apoio aos estudos de vocês, não custa nada vocês clicarem na playlist e vocês irem vendo pelo título dos vídeos o que é que vai se aplicar. Por exemplo, eu cliquei e vamos ver o que vai aparecer na playlist Físico-Química 1. Por exemplo, olha só, Físico-Química 1, aqui a gente tem uma gravação de aula sobre deslocamento do equilíbrio. Não se aplica no momento para vocês. Né? Então, passa para o segundo, equilíbrio químico, resumo, né? Por exemplo, essa aqui já se aplica a vocês, ó. Físico-Química 1, resolução de exercícios, equação de Van der Waals. Né? Então, equação de Van der Waals, a gente vai tentar ver hoje. Se eu não conseguir, galera, aí fica com vocês, né? Porque nesse momento o trabalho é conjunto. É vocês estudando o material que eu passo e sou eu tentando utilizar esse tempo para poder passar para vocês alguma coisa sobre o material. Então, pode ser que eu não consiga. Né? Primeiro, que eu não consegui estar com vocês em encontro passado. E segundo, que é muito pouco tempo, de 8 às 10. Né? A nossa aula seria de 6 às 10. A gente tem apenas de 8 às 10. Então, por isso que tem material escrito, e por isso que tem as videoaulas, e por isso que tem material de apoio. Tá? Então, aqui, ó, se aplica a vocês, a equação de Van der Waals, a equação virial se aplica, lei dos estados correspondentes se aplica, olha, resolução de exercícios, gases ideais e misturas gasosas ideais. Enfim, então, eu acho que eu indiquei 3 ou 5 vídeos para vocês, mas tem outros que eu não indiquei, mas vocês podem buscar no canal, tá? Em relação a isso aqui, eu terminei, né? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos ver como é que está o Socrative, quem já respondeu aqui, né, a enquete. Por enquanto, vamos ver. Apenas Natália e Vitor responderam, né? Essa pergunta aqui não é nada demais, não, é só um diagnóstico. Eu quero saber quem já teve acesso, baixou os materiais e já começou a estudar, tá? Quem não respondeu não tem problema, não. Deixa eu fechar isso aqui, deixa eu fechar o SIGA, fechar o planejamento, deixa eu fechar o Google Classroom, vou voltar para cá. Na verdade, antes de começar, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta em relação ao planejamento? Alguém tem alguma sugestão? Né? Acha que está ruim? 4 avaliações, 2 individuais, 2 em grupo. E aí, o que vocês acham? Tá bom o planejamento? Ô, meu pai. Fala aí, gente. Ó, quem cala consente. Para mim tá ok, Fernando Júnior. Para mim está ótimo, Carolina. Tá, eu só consegui ver porque eu passei para essa tela aqui, tá? Porque eu não consigo ver, não. Enfim, eu vou deixar esse Socrative aqui também. Quanto menos coisa aberta, melhor. Né? Então, vou projetar aqui agora o material que eu mandei para vocês, né? Que são aqueles PDFs, né? O PDF da aula 1, né? Que fala sobre os gases ideais. O PDF da aula 2 de hoje, gases reais. E um PDF que eu coloquei aqui como material complementar, tá vendo? A segunda aula, lei dos estados correspondentes, fator de complexidade generalizado, material complementar. Por quê? Porque é uma matéria, né, importante, faz parte, mas, né, talvez não dê tempo, né, de modo que a gente precisa evoluir, né, tem bastante coisa para falar em pouco tempo, então fica aí pelo menos como material complementar para vocês. Tá? Então, vou pegar aqui na aula 1, deixa eu poder comentar aqui, né? E eu espero que vocês já tenham lido. Se não leram ainda, vamos ler. Né? Antes de entrar aqui, deixa eu abrir uma tela aqui para eu falar para vocês o que a gente vai estudar. Né? Então, em Físico-Química 1, né, a gente vai começar estudando os gases, né? A gente vai depois passar para os fundamentos da termodinâmica, e para uma aplicação da termodinâmica, que é o estudo do equilíbrio químico. Aí, já começou a pagar mico, tá vendo? Porque eu não gosto de postar.
Por que o negócio faz isso? Eu não sei. Né? Então, a gente vai se demorar, né, acho que 2 aulas em gases, e, se eu não me engano, 3 e 3, né, aqui, né, porque tem os dias que não vai ter conteúdo, que são avaliação, né, avaliação em grupo, e eu acho que é isso, né, pelas sextas-feiras que a gente tem, deu para dividir dessa forma, né, deixa eu mudar a cor aqui, para ficar bonitinho. Né? Então, nesse estudo dos gases, a gente tem um objetivo, né? O objetivo é justamente preparar, né? Um dos objetivos é preparar a nossa cabeça, o nosso raciocínio na abordagem de problemas, né? Com um enfoque físico e matemático, né? Então, ao estudar os gases, ao verificar, né, o que foi feito no estudo dos gases, né, os experimentos que foram feitos, né, as equações que foram geradas, né, esse processo de modelização, né, de observar um fenômeno e, né, relacionar as propriedades medidas como equação, né, esse processo de modelização é importante para a gente, né, é importante para desenvolver o nosso raciocínio na abordagem de problemas, né, termodinâmicos, né? Todo mundo sabe, né, que a termodinâmica, né, tem 3 leis, né, ou 4, se a gente considera a lei zero, e toda a natureza a gente resolve com isso, né? Toda entre aspas, né? Porque nada é zero nem 100%, né? Mas os problemas da natureza a gente resolve, né? Do mundo macroscópico, particularmente, a gente resolve, né, com essas leis da termodinâmica clássica. Eu digo clássica porque, né, ao analisar a matéria no nível molecular, a gente passa a ter alguns efeitos aí chamados quânticos, né? Então, a gente passa da termodinâmica clássica para a termodinâmica quântica, estatística, digamos assim, que é um assunto que a gente não vai estudar aqui, né? Seria uma físico-química 4, seria uma abordagem totalmente diferente, a nível molecular, não é o nosso foco, né? Então, a gente vai estudar os gases para preparar a nossa cabeça para a termodinâmica, que será aplicada, né, para avaliação da condição de equilíbrio químico, uma condição real, natural, experimental, né? Lembrando que aqui, né, em termodinâmica, a gente vai se demorar muito. A gente vai ver a físico-química 1, a físico-química 2, toda dentro da termodinâmica, e grande parte da físico-química 3, ainda tratando de temas relativos à termodinâmica. E aí, no final da físico-química 3, a gente entra na cinética química, né, que já é um outro ramo, né, uma outra pegada, uma outra abordagem, né, são novas perguntas que a gente visa responder através do estudo da cinética química, tá? Então, agora vamos lá para o PDF, né? Estamos nessas aulas iniciais preocupados em estudar o estado gasoso. Como todo mundo sabe, o estado gasoso é um estado físico da matéria, é um dos estados físicos da matéria, né? Então, nas condições ambientes, é claro que tem inúmeros estados físicos, né? Então, quando você começa a ler sobre isso, tem cada loucura aí, né? Tu consegue um estado físico particular aí, numa pressão infinita, numa temperatura infinita, mas, enfim, não são condições ambientes, né? Nas condições ambientes normais, nós temos a possibilidade da matéria se apresentar em 3 estados, ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. Esse é o estado onde as interações entre as moléculas, entre os átomos, entre as partículas, são mais fracas, né? Então, a gente entende esse estado físico como sendo um pouco mais simples do que os outros. Então, estudar o estado gasoso nos fornece a base, né, em termos de equacionamento, de modelização, para estudar os estados físicos mais complexos, né? Então, nós vamos obter equações para os gases, né? Não a equação do gás ideal, né? Mas equações que descrevem propriedades dos gases que podem ser melhoradas para descrever as propriedades de líquidos e de sólidos, né? Então, os gases são aí um ponto de partida para a nossa modelização. E por que é importante modelar, professora? Porque eu tenho que ser capaz de prever, né? É importante conseguir prever as coisas, né? Para não precisar ficar indo para o laboratório para tudo. Não que seja ruim, mas gasta tempo, gasta dinheiro. Se eu consigo prever as coisas por meio de uma equação, isso é muito bom, né? Então, modelizar, né? Criar modelos matemáticos para relacionar as propriedades é algo muito importante. E a gente faz isso com mais facilidade para o estado gasoso, né? Então, por isso, a gente gasta um tempo estudando o estado gasoso, né? Vou passar por aqui,
né? Isso vocês leiam, eu acabei de falar, né? Então, é importante, né? Para fazer nessa modelização, nessa criação de equações para relacionar propriedades, né? Alguns experimentos foram feitos, né? Relacionando volume, pressão, temperatura, e isso levou a equações que, reunidas, levaram à equação dos gases ideais. Né? Então, deixa eu fazer um desenho aqui, eu vou fazer aqui mesmo, né? Vamos imaginar que eu tenho um recipiente aqui com determinado volume fixo e eu coloque, né, alguma quantidade de gás, né, constante, uma determinada massa de gás nesse recipiente de volume fixo, onde eu tenho aqui, né, a possibilidade de medir a pressão. Né? Então, o que será que acontece, né, se eu, de repente, aquecer esse sistema? Né? Se o meu volume está fixado, se a minha massa está fixada, e se eu aqueço, a única resposta que eu vou ter é na pressão, né? Então, alguém fez isso no passado, né? Cientistas fizeram isso no passado, né? Avaliaram, por exemplo, a influência da temperatura sobre a pressão para uma massa de gás num volume constante. Isso gerou uma relação entre o quê? Entre a temperatura e a pressão, por exemplo. Né? Se eu estou fazendo a modificação da temperatura e vendo o efeito na pressão, isso vai me dar uma relação entre temperatura e pressão. Da mesma forma, isso foi feito relacionando o volume e a pressão, o volume e a temperatura, a quantidade de massa e o volume. Então, várias observações foram feitas, né? Várias leis empíricas foram levantadas. Né? Então, isso está bem descrito aqui. Não vou passar por isso, vocês leiam. Não é nada muito difícil de entender, não. E aí, né, 3 leis empíricas importantes foram reunidas e geraram a bendita equação dos gases ideais. Né? Então, olha só, né, foi possível determinar, né, deixa eu colocar isso sem o R primeiro, né, V, o volume é proporcional à quantidade de gás, à temperatura e inversamente proporcional à pressão. Né? Essa relação aqui foi obtida com base em experimentos usando sistemas, né, de volume controlável, né, que eu pudesse controlar, tipo um pistão, né, eu posso comprimir, eu posso expandir, eu tenho acesso à temperatura, eu tenho acesso à pressão, né, eu tenho como aumentar a massa, né, ou eu deixo a massa fixa, enfim, através desse tipo de análise que está descrito mais para trás no arquivo, foi possível chegar a essa equação aqui, né, que as propriedades, número de mols, temperatura, pressão e volume de um gás se relacionam dessa forma. Né? E se eu tenho uma proporcionalidade, eu posso ajustar isso a uma igualdade através da introdução de uma constante. Foi o que foi feito aqui, ó, V igual a R, NT sobre P, onde essa R é a tal constante dos gases ideais. Só que nesse processo todo aqui, né, quando vocês lerem o arquivo, se ainda não leram, vocês vão ver que essa relação aqui tem alguns detalhes. Veja, se essa temperatura aqui chegar a 0, né, vamos olhar para essa daqui, né? Se essa temperatura aqui, né, descer até 0, o que acontece com esse volume? Fala para mim. Se essa temperatura zerar, esse volume... Minha internet caiu? 0 também. Opa, 0 também. E aí eu pergunto para vocês, fisicamente isso ocorre, né? Se eu tenho uma amostra de gás e eu começo a resfriar, é possível chegar em algum momento de volume vai a 0, gente? Não, não tem como. Né? O que vai acontecer é conforme o resfriamento acontece, né, o estado físico muda. Eu posso liquefazer esse gás, eu posso até solidificar essa matéria que a princípio era gás. Agora, chegar a 0 no volume, isso não vai acontecer, não. Né? Outro detalhe nessa relação, se essa pressão aqui subir muito, se a pressão aumentar muito, o que acontece com o volume, segundo essa relação? 0 também, né? Se esse denominador aumenta muito, eu tenho que esse volume estar tendendo a 0. E isso também não é verdade. Não existe nunca a possibilidade de chegar a um volume 0. Né? Logo, algum estado físico hipotético que seguisse essa equação teria que ter volume nulo. Né? Para ele conseguir, em alguma temperatura, estar com volume 0,
ou em alguma pressão estar com volume zero, só se não tivesse volume nenhum nas moléculas desse gás. O que faz a gente pensar aí num estado físico hipotético que foi chamado gás ideal. Né? Então, se a temperatura é baixa, o negócio não condensa, não tem interação. Se a pressão aumenta e o volume vai a zero, não tem volume. Né? Então, essa equação aqui ela é válida, né? Os gases obedecem a ela em alguns limites de temperatura e pressão, mas ela falha grandemente quando a temperatura diminui muito ou quando a pressão aumenta muito. Né? Então, essa equação aqui só é obedecida por um bendito gás ideal, né? Por um estado físico hipotético chamado de gás ideal. Por isso, equação dos gases ideais. Pergunto a vocês, existe gás ideal, gente? Existe alguma coisa que não tem interação e nem tenha volume? Isso existe? No way. Não existe. Por isso o nome gás ideal. Não existe. Mas esse modelo matemático, essa equação, ela, porque não existe gás ideal, ela é inútil? Essa equação não serve? Claro que não. Essa equação serve. Né? Então, aqui entra a distinção entre modelo físico e modelo matemático. Modelo matemático, ok. Né? Ele pode ou não ter utilidade. A gente sabe que esse modelo matemático aqui que eu estou destacando, ele não vai ter utilidade se eu uso temperatura muito baixa e pressão muito alta. Porque ele vai começar a dar para mim valores muito distantes da realidade. Então, o modelo matemático perde a sua utilização. Né? O físico já é ideal, já é irreal. Mas o matemático tem serventia, dependendo do limite de temperatura e pressão que eu esteja. Então, não posso condenar um modelo na sua totalidade. Eu posso, de repente, condenar um modelo físico, mas o modelo físico gera um modelo matemático que tem aplicação. Muitos gases, né, tendo volume, tendo interação, obedecem a essa equação. Eu consigo, setando a temperatura e a pressão, calcular um volume comparável ao experimental. Ou seja, a minha equação tem validade, né? Ela se aplicou ao gás real, né? Porque não existe gás ideal, tá? Então, a equação, o modelo matemático, ele pode ter validade, ele tem o seu valor, né? Apesar do modelo físico ser um modelo um pouco estranho, né? Não tem interação, nem tem volume, não tem nada que se compare a isso, só um bendito gás ideal mesmo. Né? Então, por isso que tem aquela história, né? A equação dos gases ideais não pode ser usada em temperatura baixa e em pressão alta, né? Justamente porque vai começar a dar valores muito fora da realidade, né? E aí, realmente, vai ficando inviável usar a equação, né? Então, está aqui uma explicação de onde que vem o valor da constante, né? Falando aqui de Clapeyron, que foi quem reuniu as leis empíricas e chegou na equação dos gases ideais. A relação entre estados de gases ideais, né? Isso é interessante. Né? Vamos supor que eu tenho uma amostra de gás, né? Uma determinada massa, que inicialmente está numa temperatura T1, né? Num volume V1 e, obviamente, exercendo uma pressão P1. Né? Se eu promovo um aquecimento dessa minha amostra, né? Mantendo a massa constante, obviamente, esse aquecimento, esse aumento da temperatura, vai provocar mudanças no volume e na pressão. Né? Então, de um estado inicial, que eu denomino como estado inicial 1, eu vou chegar no estado final, né? Denominado 2, onde eu tenho a mesma massa de substância, obviamente numa outra temperatura, porque eu aumentei a temperatura, num outro volume e numa outra pressão, né? E aí a nossa pergunta é, se eu conheço este estado inicial, a partir da modificação na temperatura, eu consigo determinar o estado final? Consigo, por meio da relação entre estados. Né? Esqueci de mostrar uma coisinha aqui para vocês, que era isso, né? Um simulador para a gente verificar esse efeito. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui, né, 100 partículas, adicionei, ó, partículas leves, adicionei 100 partículas. Eu tenho aqui a temperatura sendo medida em 300 Kelvin, né? Não, vai ilustrar o que eu acabei de dizer, né? E a pressão é dada como 11,7. Eu tenho aqui um volume, né? Expresso aqui como uma distância, né? De 10 nanômetros, né? Se eu aqueço esse sistema, né? E não mantive nada constante, como foi o meu exemplo aqui, ó, né? Eu promovi mudança na temperatura
e não falei que ia manter o volume constante nem a pressão. Né? Essa mudança na temperatura leva a uma mudança no volume e na pressão. Né? Vamos ver isso aqui na simulação. Né? Então, veja, as minhas 100 partículas, né, estão a 300 Kelvin, exercendo pressão de 11,7 num volume aqui relacionado a uma distância de 10 nanômetros. Se eu aqueço, aqui eu tenho a possibilidade de aquecer ou esfriar, tá vendo? Vou botar o foguinho. Né? Se eu aqueço, olha aí o que está acontecendo, a pressão está aumentando, ó. Aqui ele não está mudando, mostrando mudança no volume. Mas eu tenho possibilidade de, por exemplo, ó, deixando a pressão constante, né? Para a pressão ficar constante, veja, só se o volume aumentar, né? Se eu estou aquecendo, né, a tendência da pressão é aumentar. Para a pressão ficar constante, é necessário haver uma compressão, né? Então, olha aqui agora, ó, se eu resfrio, olha para a pressão, ó, 14,5, ó, a pressão está aqui, 14,5. Se eu resfrio, né, para a pressão se manter, é preciso que o volume se reduza, né? Esse simulador mostra isso, ó. Se eu aqueço, a pressão só fica constante se existe a possibilidade de compressão. O simulador, infelizmente, não permite fazer, né, a modelagem do que eu estava falando ali. Né? Com nada constante, ele não consegue variar ao mesmo tempo a pressão e o volume. Né? Era o que eu queria mostrar. Né? Vejam, né? Vou colocar as 100 partículas. Não tem nada constante, tá vendo aqui, ó? Nada constante. Eu tenho inicialmente temperatura 300 e a pressão 11,7. Eu queria aquecer e ver a mudança na pressão e no volume, só que o simulador não faz. Né? Acompanha comigo, ó. Eu estou aquecendo, apenas a pressão está mudando, tá vendo? 12, 13, 13,4, né? Ele não consegue fazer, né, mostrar a mudança na pressão e no volume. Ele considera aqui um sistema isobárico, né? Mas, enfim, né, a gente sabe que com o aquecimento, né, o que vai acontecer é uma expansão e redução da pressão, já que a massa está constante, né? Se eu aqueço e o volume não está preso, a tendência é o gás se expandir. Com a expansão do gás, a pressão se reduz. Só que o simulador não consegue me mostrar isso. Beleza, tudo bem. Voltemos para cá, para a relação entre estados, né? Então, o que eu quero fazer é, se eu conheço o estado 1, como conhecer o estado 2? Né? Então, está aqui a demonstração daquele P1, V1, P1 igual a P2, V2, T2. Né? Vocês sabem de onde vem. Se não sabem ainda, está aqui, ó. Eu posso isolar o NR para o estado 1 e o NR para o estado 2. Né? Se de 1 para 2 a massa não mudou, já que R é constante, o N é o mesmo, eu igualo e chego aqui. Né? E a gente consegue relacionar, né? Por exemplo, se eu conheço a pressão inicial, o volume inicial e a temperatura inicial, né? Por exemplo, se eu mantenho o volume constante, V1 igual a V2, né? E altero a temperatura, e determino a pressão do estado final. Né? Enfim, eu consigo relacionar isso considerando um comportamento de gás ideal. O que é considerar um comportamento de gás ideal, gente? É dizer que as propriedades pressão, volume e temperatura se relacionam por meio dessa equação, né? Porque comportamento de gás ideal ninguém tem, né? Ninguém é gás ideal, mas as propriedades podem se relacionar tal como previsto pela equação dos gases ideais, né? E a gente chama esse comportamento de gás ideal, na verdade, né, é um comportamento matemático, não físico, né? Porém, é fato que gases que têm moléculas pequenas e com pouca interação também têm uma equivalência, uma comparação com o modelo físico, como, por exemplo, o gás hidrogênio, né? Que tem moléculas pequenas e apolares que interagem fracamente entre si. Né? Então, a própria natureza física do gás hidrogênio, né, pode ter aí uma vaga comparação com esse tal modelo de gás ideal, né, no qual o volume das moléculas não existe nem existe interação. Para o gás hidrogênio, né, praticamente não existe, né, considerando um recipiente, as moléculas de hidrogênio são muito pequenas, então é como se o volume fosse inexistente, e como são apolares, a interação entre elas é tão fraca que poderia ser desprezada. Tá? Então, obedecer ao modelo de gás ideal significa obedecer ao modelo matemático, mas alguns gases até a gente pode dizer que tem uma correspondência aí com o modelo físico. Pergunto a vocês, né?
o metanol gasoso, né? Não tem nada a ver com gás ideal, né? São moléculas grandes e polares, mas pode se comportar como um gás ideal em alguma condição de pressão e temperatura. Né? Eu posso usar a equação de gás ideal, né, fazer um cálculo de pressão que seja comparável à pressão que eu estou medindo. Né? Então, eu falo que o metanol está se comportando como gás ideal, tá? Naquela condição. A representação gráfica, né? Oi? Alô? Não, né? Uma pergunta. Mas o hidrogênio, quando ele está no gasoso, a temperatura baixa? A temperatura baixa muito, começa a dar zica, né? Porque as interações, mesmo fracas, elas são forçadas a acontecer. Oi? O áudio falhou, pode repetir? Quando a temperatura baixa, começa a dar zica, né? Porque quando a temperatura baixa, a energia cinética diminui e começa a haver a possibilidade de encontro entre as moléculas. E aí, mesmo a interação sendo fraca, ela passa a ter uma certa importância. E aí, havendo interação, né, já começa a distanciar daquilo que é previsto pela equação de gás ideal. Tá? Então, assim, sempre que a temperatura baixa, por mais que o gás seja pequeno, por mais que ele seja parecido com o gás ideal, se ela abaixa muito, eu começo a ter desvios do comportamento de gás ideal. Tá? Então, assim, existe um limite, né, de temperatura e de pressão. Qual é esse limite, professora? Depende do gás. Né? Então, não tem como dizer isso, não. É necessário para o laboratório medir, fazer uma comparação com o calculado e com o medido, para poder saber até que momento a equação está se aplicando ao gás, tá? E além da equação dos gases ideais poder ser aplicada para gases puros, ela também pode ser aplicada para misturas gasosas, né? Então, algumas misturas gasosas têm uma relação entre pressão, volume e temperatura, né? Uma relação do tipo equação de gás ideal. Ou seja, eu consigo prever a pressão da mistura em função do número de mols da mistura, do volume do recipiente, da temperatura, por meio dessa relação. Notem que é a mesma PV igual a NRT, onde eu tenho agora o meu N sendo o N da mistura e, obviamente, a pressão da mistura. Por que eu não coloquei temperatura da mistura e volume da mistura? Porque a temperatura não é da mistura, né? É algo que a gente ajusta, né? É algo que a gente seta. Da mesma forma, o volume. Geralmente, a gente tem um volume fixo, né? E aí a gente injeta um gás ou uma mistura de gases e aquilo ali dá uma resposta na pressão, né? Então, pressão e número de mols são as variáveis, digamos assim. E temperatura e volume é aquilo com o qual a gente trabalha, né? Eu ajusto a temperatura num certo valor. Eu tenho um recipiente de certo volume. Então, por isso é comum a gente relacionar apenas a pressão e o número de mols à mistura. Mas, obviamente, né, esse T é da mistura e esse V é da mistura, né? E aí, entrando em mistura de gases, temos a chamada lei de Dalton, né? Onde ele determinou que a pressão de uma mistura é igual ao somatório do que ele chamou de pressões parciais. O que seria essa pressão parcial? Seria a pressão que o componente da mistura exerceria caso estivesse sozinho nas condições de volume e temperatura da mistura. Veja aqui, ó, a pressão do componente I relacionada à temperatura e ao volume da mistura. Né? Isso independente da mistura gasosa ter comportamento ideal ou não ideal. O conceito de pressão parcial, ele é universal. Né? Se eu tenho 10 gases, qual seria a pressão que o gás 1 exerceria se estivesse sozinho? Seria a pressão parcial dele. Da mesma forma para o 2, para o 3, para o 4 e até o 10. Então, a pressão parcial tem nada a ver com gás ideal, não. Né? É um conceito relativo às misturas gasosas. Se eu estou admitindo para a mistura um comportamento de gás ideal, a pressão parcial será expressa matematicamente dessa forma. Né? E é possível mostrar que existe uma relação, está aqui demonstrado, ó, entre essa pressão parcial e a pressão da mistura em função da fração molar do componente, sendo essa daqui válida apenas para misturas gasosas com comportamento ideal.
Vejam que na definição dessa relação, eu usei aqui, ó, a pressão parcial segundo a equação dos gases ideais e a pressão da mistura segundo a equação dos gases ideais. Né? Então, obviamente, essa relação é válida apenas para misturas gasosas que têm o seu comportamento matemático, né, o seu comportamento da pressão, do volume, da temperatura, dado pela equação dos gases ideais. Tá? Então, pressão parcial tem nada a ver com gás ideal, não. Qualquer mistura gasosa, né, para qualquer mistura gasosa, eu posso entender que existe uma pressão parcial. Agora, a relação entre a pressão parcial e a pressão da mistura é essa daqui, se eu adoto para a mistura um comportamento de gás ideal. Tá? Então, assimila aí. Pressão parcial, qual é o conceito? Pressão que o componente Z seria tivesse sozinho nas condições da mistura. Ok. Né? O que é a lei das pressões parciais de Dalton, né? É que a pressão total é a soma das pressões parciais. Ok. E qual a relação entre a pressão parcial e a pressão total? Se eu considero a mistura gasosa ideal, essa é a relação. Tá? Da mesma forma que tem a lei de Dalton, tem a lei de Amagá, dos volumes parciais, e aí, ó, a mesma definição, volume que exerceria, que ocuparia sozinho, nas condições de temperatura e pressão da mistura, né, a lei de Amagá e a relação entre volume parcial e volume da mistura, considerando o comportamento de gás ideal, tá? Outras formas da equação dos gases ideais aplicada em misturas gasosas, né? Então, vejam o que eu fiz aqui, né? Então, peraí que deu uma travada aqui. Embora aqui não trava, tô para conhecer, tá? Quem conhecer me fala, tá? Porque travar isso aqui é muito chato. Filho. Ou é a memória do computador, sempre travou. Aí eu assim, como é que posta um troço desse? Enfim, né? Vamos lá. Então, o que eu fiz aqui, ó? Substituir o número de mols da mistura pela definição de número de mols. Qual é? Massa sobre massa molar. Né? Só que como eu tenho uma mistura, essa massa molar é uma massa molar média. Né? E de que forma? A média simples, média aritmética, ponderada, se olhar pelos que das quantas. Né? Então, tem uma demonstração, né, que nos prova que essa massa molar média deve ser expressa como uma média ponderada pelas frações molares. Vejam aqui o que a gente faz, ó. Soma cada massa molar multiplicada pela fração molar. Isso vai dar a massa molar média. E usando essa relação aqui, essa equação se torna válida. E ela é válida para misturas gasosas que têm comportamento ideal. Né? Então, vejam, né? Se eu passo esse volume para cá, eu fico com M sobre V e aparece densidade. Ó. Olha que interessante, eu consigo ter uma relação entre a densidade da mistura, a temperatura e a pressão, né? Levando em consideração essa tal massa molar média, tá? Acho que termina aqui essa parte. E aí, como vocês viram, tem uma lista de exercícios só de gases ideais e misturas de gases ideais já resolvida, tá? Então, não vai dar tempo de fazer exemplos com vocês, mas já fiz a minha partezinha mandando exemplos resolvidos, tá? Vamos entrar agora na aula de hoje, né? Aula de gases reais, tá? Alguma dúvida, gente, em gases ideais? Só fazendo os exercícios, né? Só olhando os exercícios para ver se tem dúvida. Eu sei que é assim que funciona, né? Eu ainda sou aluna, estou na batalha do doutorado, né? Eu sei que é assim que funciona. Então, vamos para os gases reais, né? Olha lá como é que eu comecei. Quando a pressão é alta ou a temperatura é baixa, o comportamento dos gases afasta-se consideravelmente do comportamento ideal, né? É o que eu já tinha dito. O comportamento matemático, porque o físico sempre se afasta, né? As moléculas têm volume e as moléculas têm interação, né? O comportamento se afastar quer dizer que eu não consigo mais calcular, né, as coisas de modo que elas sejam comparáveis ao que é medido, né? Então, o comportamento está se afastando, né? O comportamento real é dependente da natureza das moléculas do gás. Né? Vejam que nessa equação aqui, ó, essa linda e maravilhosa, né?
Independe do gás, cara. Independe, pode ser qualquer gás. Se tiver o mesmo número de mols, a mesma temperatura, o mesmo volume, vai dar a mesma pressão. Isso não é verdade, né? 10 mols de hidrogênio a 25 graus, né, em 1 litro, vão dar uma pressão. 10 mols de butano a 25 graus ali vai dar uma pressão. Né? Essa é a realidade. Né? As propriedades dos gases dependem das suas características físicas. Essa equação não mostra isso. Né? Para ela, basta ter um N, mano, que vai dar tudo a mesma coisa. E não é a verdade. Né? É preciso melhorar essa equação. É preciso trazer nessa equação, né, alguma coisa que seja relativa às características físicas do gás. Né? Falta nessa equação esse tipo de informação. Né? Então, o que a gente vai ver agora, né, são formas de melhorar a equação dos gases ideais. Notem que o foco todo é, né, uma modelagem, né, uma possibilidade de prever quantitativamente pressão, volume e temperatura. Se essa equação está falhando, eu preciso melhorar, né? Ou eu vou melhorar, ou eu vou criar outra. O fato é que eu tenho que gerar uma equação que dê resultados mais satisfatórios, tá? Então, deixa eu passar para cá. Opa. Então, nós estamos, né, preocupados em modelar quantitativamente os gases. Isso, né, pode ser dito de outra forma, né? Nós estamos preocupados em gerar equações de estado, né? Que é uma equação de estado, uma equação que relaciona pressão, volume e temperatura para uma certa massa, né? Ou número de mols. Né? Isso pode ser gás, líquido ou sólido, né? Em relação aos gases, obviamente, nossas equações de estado, né, vão dizer respeito à pressão dos gases, ao volume dos gases e à temperatura dos gases, né? Então, nós queremos equações de estado para os gases. A primeira obtida foi a equação dos gases ideais, ok, né? Mas ela tem problema. Quando a temperatura baixa e quando a pressão sobe, ela começa a gerar resultados que não são satisfatórios. Né? Então, nós vamos entrar agora, né, numa vibe de sair da equação dos gases ideais para outra equação. Né? Vamos melhorar. Né? E a primeira coisa que pensou-se em fazer foi introduzir um fator de correção chamado fator de compressibilidade Z. Né? Então, pega a equação PV igual a nRT, joga um fator de correção nela, para ver se ela melhora a sua capacidade de previsão. Tá? Vamos ver isso. Então, fator de compressibilidade, ó, olha a definição que foi proposta para esse fator. Né? Se eu pego a pressão, o volume molar, né, V barra, significa volume molar, né? Assim como o barra, energia interna molar, né? Entalpia molar, sei lá, massa molar. Né? Então, qualquer grandeza com uma barra em cima representa a grandeza molar. Né? Isso daqui, né, vocês conhecem, o calor específico. Esse circunflexo representa por unidade de massa e o travessão por unidade molar. Tá? Então, se eu defino PV sobre RT como um valor Z, né, como um fator de correção Z, né, o que eu posso fazer? Né? Eu posso dizer que PV sobre N é igual a ZRT, segundo definição, certo? E aí, isso me gera para mim PV igual a ZNRT. Né? Isso é uma equação, né, na qual nós introduzimos um fator de correção. Nós pegamos simplesmente, né, se PV não está dando igual a NRT, né, o que acontece é isso, né? PV igual a NRT, em alguns casos. Quando dá diferente, né, como é que eu faço? Pô, para ficar igual, eu boto um fator. Né? Para que essa igualdade se verifique, eu preciso multiplicar por 1,7,
né, por 0,3, né, enfim, um fator de correção, né, chamado fator de compressibilidade. Só que olha que interessante, esse fator é um número, né? Mas para obter esse número, eu tenho que ter todo o resto, né? Eu tenho que ter a pressão, eu tenho que ter o volume e eu tenho que ter a temperatura, eu tenho que medir tudo para obter esse fator. Obviamente, né, eu vou gerar uma equação que não tem como não dar o valor certo, né? Porque eu levei um fator que foi obtido todo com base nas propriedades medidas para o gás, né? Então, assim, a ideia é boa, mas acaba um pouco perdendo sentido, porque se eu tenho que medir tudo, para que eu vou voltar e calcular? Tá? Então, essa ideia de ter um fator é até boa. Mas se esse fator, né, demanda que eu vá para o laboratório medir tudo, não faz mais sentido a minha equação. Né? Não faz sentido eu voltar numa equação, já que esse fator depende das propriedades do gás. Mas notem que nessa ideia aqui, né, eu levo para a equação um fator que depende da natureza do gás. Porque cada gás vai ter o seu Z numa certa temperatura e num certo volume, por exemplo. Né? Então, eu consigo, né, levar para a equação, né, um parâmetro que representa a física do gás, né, as propriedades físicas do gás. Mas não é prático isso é só uma ideia. Né? Se eu tiver que medir tudo para obter esse fator, não tem por que eu voltar na equação. Né? Então, a ideia é boa. Né? Olha aqui, segunda definição, esse Z para um gás ideal é 1, né? Se a definição de Z é essa, e para um gás ideal PV igual a nRT, para um gás ideal Z é 1. Né? Para um gás que não é ideal, Z pode ser maior do que 1 ou menor do que 1. Não tem como ser zero nem negativo. Né? Então, o fato de Z ser um fator de correção, né, poder ser maior ou menor do que 1, também traz a ele um significado físico. O que significa o Z ser maior do que 1? O que significa o Z ser menor do que 1? O Z ser igual a 1 significa que o gás é gás ideal. Eu acho que é isso que eu falo agora aqui, né? O significado físico, né, do fator de compressibilidade. Aqui, né? Então, olha só. Considerando, né, a equação corrigida com o Z, né, eu tenho que o volume molar de um gás real, né, é dado por Z RT sobre P. Lembra que Z é PV sobre RT, certo? Então, se eu isolo esse V, eu fico com Z RT sobre P, conforme está aqui. Se eu considero o comportamento de gás ideal, né, essa é a minha equação, Z vale 1. Se eu divido um pelo outro, conforme está aqui, ó, eu tenho que o Z acaba sendo a divisão, a razão entre o volume real e o volume ideal. Se o volume real é igual ao ideal, obviamente Z é igual a 1. Então, Z é igual a 1 significa comportamento de gás ideal. Já tínhamos entendido isso. E se o Z for maior do que 1? Né? Se o Z for maior do que 1, eu tenho que o volume real é maior do que o ideal. Significa o quê? Né? Que forças repulsivas que o modelo de gás ideal não considera são importantes para esse gás. Tanto é que o volume real é maior que o volume ideal. Né? E o contrário, se esse Z é menor do que 1, significa que esse numerador é menor que o denominador. Ou seja, o volume real é mais baixo. Existem forças de interação ali atrativas que o modelo de gás ideal não considera e que são importantes. Tanto é que o volume medido é menor do que o volume calculado. Né? Então, eu posso ter, né, claro que Z é um fator de correção, experimental, ele traz a natureza do gás, mas o seu valor me dá uma ideia dessas forças que o modelo de gás ideal desconsidera. Se é maior do que 1, tem forças repulsivas que fazem o volume aumentar e que o gás ideal não considera. Se é menor do que 1, tem forças atrativas que o modelo de gás ideal não considera, que são importantes, tanto é que o volume é menor do que o volume que eu calculo. Tá? Então, esse é o significado físico do tal fator de compressibilidade. Né? Aqui a gente tem uma representação gráfica, deixa eu diminuir um pouco aqui, desse fator, né? Mais um pouco. Ah, não, em cima estava melhor. Peraí, deixa eu voltar. Olha aqui, ó.
Z tem essa definição, né? Lembra, Z é definido como a razão do produto PV por RT. Então, isso daqui é o Z. Né? Eu posso, né, fixar uma temperatura, né, e fazer o seguinte, reduz o volume, qual a resposta na pressão? Pego esses valores e jogo no Z, tem um número. Aumento o volume, a temperatura é fixada, tem a resposta na pressão, jogo no Z, tem um valor. Ou seja, para cada um desses gases, ó, nitrogênio, metano, hidrogênio, CO2, considerando uma temperatura constante, que o gráfico não fala qual é, né, foi feita a medição desse Z para várias pressões. Está vendo aqui? Ó? Eu tenho Z em função da pressão. Notem que o comportamento geral é esse, né? Conforme a pressão aumenta, Z diminui, depois o Z aumenta, isso para o CO2. Da mesma forma para o metano, roxinho, ó, Z diminui, aumenta. Hidrogênio já tem um comportamento linear, mais linear, N2 também. Né? O fato é que, de maneira geral, o Z cai e depois aumenta. Ou seja, com o aumento da pressão, né, eu tenho as forças atrativas, né, sendo importantes ali, de modo que o meu Z diminui, mas quando a pressão aumenta muito, começa a acontecer uma repulsão, e aí o Z aumenta. Esse é o comportamento geral desse fator com a pressão, para uma certa temperatura, tá? Aqui eu já tenho um gráfico, né, de um mesmo gás, ó, fator de compressibilidade em função da pressão para o nitrogênio, em diferentes temperaturas. Veja o mesmo comportamento. A 200 Kelvin, né, comportamento decrescente e crescente. Né, a 500 Kelvin, menos pronunciado. A 1000 Kelvin, menos ainda. Né, interessante é que existe sempre uma temperatura onde esse Z ele fica próximo de 1 até um certo limite de pressão. Né? E a partir daí realmente começa a acontecer o desvio. Essa é a chamada temperatura Boyle, está descrita aqui embaixo para vocês, ó. Aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Olha, a 300 Kelvin, eu tenho Z bem próximo de 1 até um certo valor de pressão. E aí depois o desvio começa a acontecer. Então, essa temperatura aqui é muito interessante. Né? Se eu estou trabalhando com um gás nessa temperatura, eu posso assumir para ele um comportamento ideal, né, numa gama ampla de pressão. É a chamada temperatura Boyle. Todos os gases têm essa temperatura. É uma temperatura, né, onde os efeitos aí se contrabalançam, né, se cancelam, digamos assim, e aí o comportamento de gás ideal se manifesta num intervalo considerável de pressão, tá? Equação virial, né? Então a ideia do Z foi boa, né? Vou voltar aqui. A ideia foi boa, mas não é muito prático. Né? A equação dos gases ideais falhou, né? Gerou-se uma equação corrigida, onde eu tenho agora um fator chamado fator de compressibilidade. Esse fator aqui carrega informações do gás. Né? Então, obviamente, a equação fica boa. Mas eu tenho que medir tudo para achar esse Z. Se eu tenho que medir tudo, para que eu vou voltar numa equação? Né? Então, a ideia foi legal, mas o negócio não é muito prático. E aí pensou-se, então, né, em fazer, né, a determinação desse Z, né, por exemplo, em função da pressão, uma dada temperatura. Né? Vamos supor que eu trabalhe aqui com 10 pontos experimentais. Né? Faço um ajuste desses pontos e tenho uma equação do Z em função da pressão, uma certa temperatura. Isso é mais válido, né? Porque eu trabalhei com 20 valores experimentais e tenho uma equação de ajuste que me dá a possibilidade de fazer, né, o uso de Z em qualquer valor de pressão dentro daquele intervalo. Né? Então, continuo com a mesma ideia do fator de compressibilidade, mas agora não tem um valor numérico, eu tenho uma equação, né, o que amplia aí a minha utilização. Eu não fico presa a ter que medir tudo para aquele ponto, para depois voltar na equação. Né? Eu fiz uma medição geral, fiz um experimento, gerei uma equação de ajuste e vou usar agora dentro daquele intervalo de pressão. Esse Z em função da pressão ou em função da temperatura é chamado de equação virial.
né? Virial tem a ver com força, justamente porque esse Z leva em consideração aqui que existem essas forças, né, entre as moléculas dos gases. Por isso, esse desvio do Z igual a 1, tá? Então, voltando, né? O fator de compressibilidade pode ser escrito na forma de equações do tipo séries infinitas em termos de V e em termos de P. Né? Falei temperatura, mas é volume, né? Em termos do volume, ou em termos da pressão, ou em termos do volume. Então, veja aqui, olha, uma equação, né, de ajuste, né, do tipo séries infinitas, né? Quanto mais termos nessa série infinita, mais esse Z vai estar ajustado aos pontos experimentais, digamos assim, né? E mais eu vou ter precisão nesse valor. Mas, em termos práticos, a gente nunca usa, né, uma série infinita, a gente sempre trunca num determinado termo. E o comum é truncar no segundo termo. É trabalhar com equações do tipo Z igual a 1 mais B sobre V, ou do tipo Z igual a 1 mais B vezes P, tá? Então, a ideia é essa, né? Então, vamos imaginar que eu tenho isso aqui, né? Um gás, né, tem as suas propriedades descritas pela equação virial do tipo Z igual a 1 mais 6 vezes 10 a menos 2P. Isso a 10 graus Celsius. Determine a pressão do gás quando 1 mol está num volume de 1 litro. Né? Então, eu quero a pressão, o volume está fixado em 1 litro, a temperatura é 10 graus Celsius, né? E eu tenho 1 mol desse gás. Se eu recebi a equação virial em P, é porque eu não posso considerar para o gás um comportamento de gás ideal. Eu preciso trabalhar levando em consideração as interações que ali existem. Porque se eu não considerar, vai dar zica. Vou calcular algo distante do valor real. Então, como é que eu faço nesse caso? Deixa eu mudar aqui a cor. É muito simples, né? Então, né, Z, que é o fator de compressibilidade, é definido como PV sobre RT. Mas, nesse caso, eu não tenho um valor de Z, eu tenho uma equação virial em P. Então, 1 mais 6 vezes 10 a menos 2P é igual a PV barra sobre RT. Né? Vamos pegar aqui e botar o marca-texto. Né? O volume molar eu tenho, né? Porque é 1 mol em 1 litro, né? Volume molar é V sobre N. 1 sobre 1 dá 1. Volume molar eu tenho. O R é constante. A temperatura eu tenho, né? Eu tenho que passar para Kelvin, né? No materialzinho de gás ideal, tem o porquê tem que passar para Kelvin. É interessante vocês lerem, né? Não é difícil de entender e você pode explicar para qualquer aluno do ensino médio. Né? Por que tem que ser em Kelvin, professora? Tá lá, dá uma lida. Né? Então, veja que só está sobrando aqui a pressão para ser calculada. Né? Então, não tem dificuldade. Né? Se eu tenho a equação virial, eu entro na definição do fator de compressibilidade, substituo, faço o cálculo. Veja, aqui eu tenho pressão e aqui também. E aí eu faço o meu cálculo. Nas questões resolvidas, vocês têm, né, isso aí para vocês verem. Né, como é que faz na prática, outros exemplos. Temperatura Boyle, eu já falei. Né? Equação de Van der Waals, né? Outra forma de avaliar quantitativamente o comportamento dos gases reais é através do uso da equação de Van der Waals. Essa equação leva em consideração o fato de as moléculas dos gases ocuparem, sim, um determinado volume e experimentarem, sim, forças entre elas, com detalhe que a abordagem de Van der Waals levou em consideração a existência de forças atrativas. Tá? Então, o que Van der Waals fez? Aqui está bem explicado, não é difícil de entender. Né? Existem várias equações de estado, né? Mas a equação de Van der Waals foi uma das primeiras a serem propostas e tem uma facilidade muito grande da gente entender a ideia que ele teve. Né? Como ele fez para modificar a equação dos gases ideais. Né? Então, a primeira ideia foi introduzir um fator de correção, fator de compressibilidade. Beleza. Né? E a outra ideia seguinte foi modificar a equação dos gases ideais para que ela não
mostrasse as coisas malucas que ela mostra. Ela mostra que quando a temperatura vai a zero, o volume vai a zero. Isso tem que morrer. Não pode ser assim. A equação tem que ser diferente disso. Ela mostra que quando a pressão vai a infinito, o volume vai a zero. Também não pode. Né? Então, o Van der Waals foi modificando, foi introduzindo fatores, né, que visaram corrigir esses erros da equação dos gases ideais, né, e gerou uma equação com esse formato. Né? Vejam aqui que eu tenho a introdução de uma constante A e de uma constante B. Né? Mantém-se o R dos gases ideais, obviamente o volume, a temperatura e a pressão. Vamos ver o que significa esse A e esse B. Né? Então, ele fez modificações na equação dos gases ideais, né? Introduziu constantes características dos gases e, obviamente, agora a equação fica melhor do que a equação dos gases ideais. É uma equação que leva parâmetros relativos ao gás. Esse A e esse B, as constantes de Van der Waals, são características dos gases. Obviamente, quando eu coloco o A e o B de um gás aqui, eu tenho uma pressão calculada, por exemplo, né, levando em consideração as características daquele gás. Né? Não vai ser igual só porque o número de mols é o mesmo, como a equação dos gases ideais mostra para a gente. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessas constantes. Né? Então, a primeira coisa que ele fez foi reescrever a equação dos gases ideais nesse formato. Vejam aqui o que foi feito. Né? V sobre N é igual a V barra volume molar. Né? Então, veja, se a temperatura vai a zero, o volume vai a zero. Isso tem que ser corrigido. Né? Como é que ele fez? Ó, que brilhante. Né? Ele somou um termozinho. Né? Se a temperatura vai a zero, ainda resta esse termozinho aqui. E que termozinho é esse? Né? É o volume que o gás teria se a temperatura chegasse a 0 Kelvin. A professora, como é que determina isso? Pô, isso não determina. Isso é feito uma extrapolação. Né? Se eu tenho o comportamento do volume experimental em relação à temperatura, né, eu tenho, vamos supor que eu tenho uma sequência de pontos pegando aqui, ó. Né? Eu trabalhei com 5 pontos, né? 25 graus, 70 graus, 110, 200, 300, né? Então, eu posso ter uma extrapolação para o valor de zero, né? Então, a 0 Kelvin, qual seria o volume desse gás, né? Ou seja, o parâmetro B é possível de ser, né, obtido por meio dessa extrapolação. E isso vai variar com o gás. Tá? Então, fazendo isso, ele matou o problema da temperatura zerar. Né? Mas ainda falta o problema da pressão. Né? O que ele fez? Né? Como é que ele fez o teste? Né? Primeiro, ele fez a rearranjo da equação, né? Reescreveu aqui o Z, né? E ele viu que o comportamento de Z em função da pressão para essa equação que ele fez é um comportamento apenas crescente. Veja aqui, ó, B é constante, R também, se a temperatura é constante, tem uma equação crescente. Mas, experimentalmente, o Z faz assim, né? Faltava ele descrever esse pedaço. Né? O que ele teve que introduzir na equação para descrever esse pedaço? Esse pedaço aqui diz respeito às forças atrativas, né? Quando a pressão aumenta, vai aumentando a atração, ele diminui, mas depois ele aumenta. A repulsão começa a ganhar. Né? Então, para descrever esse pedacinho do Z, né, que está relacionado às interações atrativas, né, a ideia dele foi fazer isso aqui, ó, né, descontar um termo, né, em função desse parâmetro A, de modo que quanto maior o valor de A, maior será o desconto e menor será a pressão. Quanto menor a pressão, né, maior a atração entre as moléculas. Se elas estão se atraindo, menos elas estão se chocando e gerando pressão. Né? Então, tem um artigo dele, o porquê que ele escreveu um formato tipo esse. Né? O importante no momento é entender que esse parâmetro A diz respeito à intensidade das forças atrativas. Né? Quanto maior esse A, menor a pressão. Estão vendo aqui? Se esse A aumenta, aumenta o desconto que eu faço da equação. Se eu desconto mais, a pressão abaixa. Essa pressão abaixa porque a interação é maior. Tá? Então, agora vocês já sabem. Equação de Van der Waals corrigiu a equação dos gases ideais.
e introduziu o A e o B, que são característicos do gás. O A tem a ver com a intensidade das forças atrativas. E o B tem a ver com o volume a 0 Kelvin, que não tem volume nulo, tem um volume. Né? O gás não tem volume nulo. E aí a gente tem, né, outros formatos possíveis para a equação de Van der Waals. Né? Essa equação bonitona aqui, né, eu posso reescrever assim, eu posso reescrever assim, né? E aí eu fico com 3 formatos. Né? Esse é o mais legal, para a gente ver aqui a questão do desconto na pressão, mas tem esse outro aqui também, e tem esse em função do volume. Tá? Então, a gente pode trabalhar com qualquer uma das formas, tá? E tem um resuminho, né? Vimos 2 formas de tratar quantitativamente gases que se desviam do comportamento ideal. Qual das formas é mais adequada depende do gás e das condições nas quais o mesmo está sendo avaliado. Eu não posso dizer, a equação virial é melhor, a equação de Van der Waals é pior, não posso. Né? Vai depender do gás e do intervalo de pressão e temperatura, né, no qual estou trabalhando. Né? Um gás pode se adequar mais, até mesmo a equação dos gases ideais. Né? Às vezes eu vou gastar mó tempão, né, usando uma equação complexa, né, e obter um valor comparável ao valor usando a equação de gases ideais. Né? Por quê? Porque naquele intervalo de pressão e temperatura, o comportamento do gás é ideal, pô. Não preciso fazer um tratamento mais complexo desse gás. Né? Então, eu não posso falar que uma equação é maior, melhor ou pior do que a outra, tá? Para isso, é necessário comparar valores calculados com valores medidos, e que possibilita, então, concluir qual das... Tá? Eu acho que encerra aqui, mas tem ainda o material complementar, que eu não coloquei oficialmente, e vou postar para que vocês tenham, né, esse material aí. Né? Porque existe uma coisa muito interessante, cara. Existe um tabelão, esse tabelão aqui, olha só que interessante. Olha isso, gente. Eu posso, conhecendo a pressão reduzida, que vocês não sabem o que é ainda, mas eu vou explicar, e a temperatura reduzida, ter o valor de Z. Né? A gente não viu no início, né, que Z, né, é um valor experimental, que é um trabalhão do caramba meter o Z, que cada gás tem o seu Z, vai dependendo do volume, da temperatura, da pressão, enfim, isso é verdade. Mas existe uma forma de gerar um Z generalizado, né, onde eu crio um conjunto de dados possível de ser aplicado em qualquer gás. Né, é o chamado Z generalizado. Né? E isso é possível porque eu tenho o que se chama de estado correspondente. Né? Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho nesse material complementar. Né? Nessa aula 2, né, vocês têm uma lista resolvida, né, que usa coisas dessa aula complementar. Tá? Então, assim, quando vocês verem os exercícios, né, se forem acompanhar a resolução, meu Deus, professora, não deu isso, está aqui, tá no material complementar. Tá? E na prova, pode cair, né? Porque a prova tem possibilidade de consulta, tem material para você estudar, você pode perguntar para mim. Então, mesmo não tendo, né, trabalhado muito com vocês isso, como eu dei material, eu posso cobrar, tá? Eu posso cobrar porque vocês vão poder consultar o material e me consultar também. Né, gente? Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Que é legal a gente ver. Qual o comportamento da pressão com volume para um gás com temperatura fixada? Nós sabemos que, se o volume diminui, a pressão aumenta. Concorda comigo? Quem concorda, fala eu. Tem alguém comigo? Tô aqui, professor. Oi? Tô aqui. Tá tão baixo. Enfim, mas tem alguém comigo, não tô só. Beleza. Nós sabemos que se o volume diminui, a pressão aumenta. Isso aqui tá óbvio, né? Se eu estou numa temperatura mais baixa, o mesmo comportamento eu observo. Só que, se a temperatura é muito baixa, né? Então, olha aqui, temperatura mais alta, temperatura mais alta. Se a temperatura é muito baixa, pode acontecer que, a partir de um certo volume, eu não veja mais alteração na pressão. Deixa eu botar aqui os eixos, pressão e volume. Estou numa temperatura 1 mais alta, uma temperatura 2 um pouco mais baixa.
e uma temperatura 3 mais baixa ainda. O que pode acontecer? Né? Eu começo a comprimir, chego num ponto, né, onde a pressão é esse valor P3 aqui, por exemplo, né? Nesse volume V3, o gás na temperatura T3, né, mostra uma pressão P3. E aí eu continuo a reduzir o volume, mas não vejo mudança na pressão. Olha que louco, isso pode acontecer. E aí, a partir de um certo volume, né, quando eu começo a comprimir um pouco, a pressão sobe muito. Então, esse comportamento... Poxa, peraí. Esse comportamento observado aqui na temperatura T3 é o comportamento normal de um gás, né? Dependendo da sua temperatura. Né? Se eu estou numa temperatura baixa, eu chego num ponto onde começa a haver liquefação. Né? O volume é tal que as moléculas se aproximam e o estado físico muda. Né? E aí, nesse ponto aqui, né, que eu vou chamar aqui de A, começa a acontecer liquefação. Né? E aí, o que eu tenho, na verdade, né? Considerando aqui o sistema com a possibilidade de compressão. Eu tenho um pouco de líquido formado com o resto da massa que continua gasosa. Né? Eu tenho o equilíbrio entre o estado gasoso e o líquido correspondente. Nessa situação, o gás é chamado de vapor. Toda vez que eu tenho equilíbrio entre o estado gasoso e o estado líquido correspondente, ao invés de chamar gás, eu devo chamar vapor. Tá? Então, nesse ponto ar aqui, onde começa a liquefação, né, eu tenho equilíbrio entre o líquido e o vapor. Continua a espremer e a pressão não muda. O que deve estar acontecendo, gente? Mais formação de líquido. Eu estou espremendo e estou perdendo massa na fase gasosa que está passando a fase líquida. Então, a pressão não aumenta. Estou reduzindo o volume, mas reduzindo também a quantidade de gás. Por isso que a pressão não aumenta. Né? E aí eu continuo espremendo, até que chega um ponto que está tudo líquido. Né? E quando tudo está líquido, se eu aperto um pouco mais, a pressão sobe abruptamente. Tá? Então, esse é o comportamento normal de um gás em temperaturas baixas. Né? Conforme eu vou comprimindo, acontece a liquefação. Tá? Porém, vejam, né? Isso é em T3. Né? Eu posso estar em outra temperatura, onde esse processo começa aqui, né, termina aqui e daqui eu subo. Esse ponto onde começa a acontecer a liquefação é chamado ponto de orvalho, né, onde começa a fase líquida a se formar, ponto de orvalho. E esse segundo ponto aqui chamado de B, ponto de bolha, né? O nome desse ponto B é dado pela avaliação do processo inverso, a expansão. Veja, se eu aumento o volume, o que vai acontecer com esse líquido? Ele vai chegar, né, num ponto onde ele começa a se vaporizar, né? A primeira bolha se forma, digamos assim. Então, ponto de bolha e ponto de orvalho. Notem que, considerando essa temperatura T3, deixa eu mudar essa cor, e considerando essa temperatura aqui, X, né, esse ponto A está mais próximo do ponto B. Concorda comigo? E assim vai ocorrendo até que eu tenha a igualdade desses pontos, né? O que esses pontos A estão definindo para mim? Né? Uma interface entre a fase gasosa, o vapor, e o líquido. Né? Nesse ponto A, eu tenho praticamente tudo como gás e um pouquinho só de líquido. Nesse ponto B, eu tenho praticamente tudo líquido e apenas uma bolinha de vapor, digamos assim. Né? Então, o ponto A e o ponto B definem situações onde a gente tem, né, nitidamente a diferença entre o estado gasoso e o estado líquido. Aqui nessa meiuca, nesse patamar, eu tenho mais ainda essa possibilidade de verificar essa interface entre o estado gasoso e o estado líquido. Né? Porém, se nesse ponto aqui existe a igualdade desses pontos, eu não consigo definir, né, o que é gás, o que é líquido, o que é vapor, o que é líquido. Esse ponto é chamado de ponto crítico. Né? Eu não tenho a definição entre o estado gasoso e o estado líquido.
Na videoaula que eu mandei, tem o link para um vídeo onde tem, né, a filmagem disso. O estado crítico da água. Né? É um estado líquido cheio de bolhas por dentro, não tem a definição, como está aqui, ó, entre o estado vapor e o estado líquido. Né? E notem que esse processo de liquefação com a compressão, ele só acontece abaixo dessa temperatura crítica. Aqui, em cada linha dessa tem uma temperatura. Né? Da mesma forma que no rosinha, ó, eu tenho essa passagem, né, do estado gasoso para o líquido, né, sem uma interface definida de forma que se passa por um estado crítico. Né? E importante, acima dessa temperatura crítica, em rosa aqui, né, por mais que eu comprima, não há liquefação, a temperatura é muito alta. Né? Eu tento aproximar as moléculas, mas a energia cinética é muito alta, o estado físico não muda. Né? Agora, abaixo da temperatura crítica, eu já tenho temperaturas mais baixas que permitem a compressão levar à liquefação. Tá? Então, só é possível liquefazer por compressão abaixo da temperatura crítica. Essa temperatura crítica, cada gás tem a sua. É uma propriedade física, né? Assim como tem a temperatura crítica, ó, tem o volume crítico e a pressão crítica. Né? É a igualdade dos pontos de orvalho e de bolha. Em Físico-Química 2, já vão trabalhar bastante com isso, ponto de orvalho e ponto de bolha. Então, grava aí. O que é ponto de orvalho? É o ponto a partir do qual começa a acontecer a liquefação por compressão. O que é ponto de bolha? É o ponto a partir do qual começa a acontecer a vaporização por expansão. Isso é importante. Né? Se eu estou numa coluna de destilação lá, querendo separar, não tirar um determinado componente da fase líquida e levar para a fase gasosa. Né? Então, tem que saber a partir de que ponto, né, começa a que ponto de pressão, de temperatura, começa a acontecer essa passagem do estado líquido, né, para o estado gasoso, ou do gasoso para o líquido. Enfim, gravem esse conceito. Ponto de orvalho e ponto de bolha. Vai ser útil em Físico-Química 2. Tá? Então, falei bastante coisa aqui, é o que está escrito, né, aqui no texto. E algo importante, né? Vou fazer de novo, só ver o desenho aqui que já está feito, que é melhor. Né? Esse ponto crítico, né, que eu estou destacando aqui agora, né, se a gente observar, né, a inclinação da pressão com o volume, né, a derivada nesse ponto é zero. Né? Se eu aumentar um pouquinho. Opa! Ai, droga. Deixa eu mudar a cor. Se eu venho traçando retas tangentes, né, e eu chego nesse ponto, né, eu vejo que a reta tangente a esse tal ponto crítico, ela não tem inclinação. Né, a derivada é zero, né? A variação da pressão com o volume, a primeira derivada, é nula no ponto crítico. Além disso, se eu continuo aqui esse comportamento, ó, eu tenho concavidade para cima, e a partir dele, concavidade para baixo. Tá difícil de enxergar porque travou aqui. Né? Então, esse ponto crítico é o chamado ponto de inflexão. Né? Matematicamente, esse tipo de ponto, né, com inclinação zero e que é um ponto de inflexão, tem algumas propriedades que eu descrevo aqui. Né? E isso é importante por quê? Porque vai gerar aquele tabelão que eu mostrei para vocês. Vamos lá com calma. Com calma e com pressa ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, ó, se eu pego a equação de Van der Waals, né, e aplico as propriedades do ponto crítico à equação de Van der Waals, que propriedades são essas? Ó, primeira derivada é zero, inclinação é zero. Segunda derivada é zero, porque é ponto de inflexão. Né, se eu aplico, né, a equação de Van der Waals, a primeira derivada e a segunda derivada, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Quem são? A, B e R, tá? São os 3 valores constantes característicos do gás, sendo que R é a constante dos gases ideais, né? Que eu posso obter através da resolução desse sistema. Tá? Então, aqui está explicado, né? Porém, a resolução não está feita porque não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é entender que eu posso chegar nessa conclusão.
Mesmo porque vai depender. Se eu boto uma equação de estado aqui, eu vou ter um resultado. Se eu boto uma outra equação, eu tenho outra. O que eu quero mostrar aqui é a ideia, né, que eu posso gerar uma equação geral por conta desse ponto crítico que tem essas características particulares, né? Então, tá aqui, né? Resolvendo o sistema formado pelas equações 1, 2 e 3, eu chego aqui nisso, ó. A está em função das coordenadas críticas, pressão e volume críticos. B em função do volume crítico. E o R em função de P, V e T. Tá, professora, mas e daí? Vamos substituir isso aqui na equação de Van der Waals e ver aonde a gente chega? Vamos lá. Então, ó, substituindo na equação de Van der Waals, né? A equação de Van der Waals está aqui em cima, né? Não, está aqui. Equação de Van der Waals. Eu substituo o A aqui, o B e o R em função daquele PC, BC e TC. Eu chego nessa equação aqui, ó. Né, onde eu tenho cada valor dividido pelo seu valor crítico. Né? Quando eu pego a pressão e divido pela pressão crítica, eu chamo isso aqui de pressão reduzida. Por que reduzida? Reduzida na unidade, né? Porque olha aqui, ó, vamos supor que eu tenha 1 atm da pressão do gás e tenho meio atm de pressão crítica, né? Lembrando que pressão crítica, volume crítico e temperatura crítica são valores experimentais característicos do gás, né? Então, nada me impede de pegar o valor da sua pressão e dividir pela pressão crítica, né? Quando eu faço isso, eu estou, né, calculando o que se chama pressão reduzida, volume reduzido e temperatura reduzida. Mas e daí, professora? Vamos seguir em frente, né? Veja que agora eu tenho a minha equação toda em função desse PR, VR e TR. Aí eu pergunto a vocês, né? Esse PR, esse VR, esse TR, são característicos do gás? Sim ou não? Lembrando que PR, por exemplo, é P sobre pressão crítica. Isso é característico do gás? Sim ou não? Sim. Sim, porque a pressão crítica é do gás, né? Então, esse PR, esse TR e esse VR são característicos do gás, sim. Mas se eu olhar para essa equação aqui, vamos supor que eu tenha... Eita, não deu certo. Isso aqui que eu fiz, não. Né? Vamos supor que eu tenha um gás com uma determinada TR e com uma determinada PR. Se eu coloco esses valores aqui, eu tenho um valor de VR, óbvio. Mas eu posso ter um outro gás que tem a mesma TR e a mesma PR, mas não é o mesmo gás, não tem o mesmo PC. Eu quero dizer isso. Eu posso ter que 30 sobre 2, que é igual a 15, é igual também a 45 sobre 3. 45 sobre 3 é, por exemplo, a temperatura reduzida de um gás, né? E 30 sobre 2 também. Então, vejam, são temperaturas diferentes e gases diferentes, gerando a mesma TR. Né? Então, eu posso ter aqui nessa equação todo mundo com o mesmo valor, mas não é o mesmo gás. E nem estão nas mesmas condições. Né? Notem que eu tenho uma equação aqui meio que generalizada. Né? E isso abre espaço para essa tal lei dos estados correspondentes, né? Que diz o seguinte, né? Que gases diferentes em estados diferentes, mas com as mesmas coordenadas reduzidas, estão em estado correspondente, exatamente o que eu acabei de falar. Né? Eu posso ter gases diferentes. Onde é que eu vejo que é diferente, professora? Aqui, ó. Cada um tem o seu valor crítico. Né? E estão em estados diferentes. Onde é que eu vejo isso, professora? Cada um com a sua temperatura. Mas quando eu faço a divisão, eu gero o mesmo número. Né? Então, são gases diferentes em estados diferentes, gerando as mesmas coordenadas reduzidas. Isso me permite generalizar o negócio. E aí, ó, se a definição de Z é essa, né?
e eu tenho o R em função de valores críticos, como a gente viu acima, ao substituir esse R aqui, eu chego, por exemplo, num Z em função de valores reduzidos, né? E aí eu posso ter diferentes gases, mas se eles estão na mesma PR, VR, TR, o Z vai ser o mesmo, né? Então, Z ser o mesmo não significa que é o mesmo gás, né? PR, VR e TR serem os mesmos não significa que é o mesmo gás, mas eles estão no estado correspondente. Então, se eu obtenho Z para um determinado gás e expresso esse Z em coordenadas reduzidas, gases que tiverem estado correspondente vão ter o mesmo Z. E aí, com isso, eu posso criar, né, um gráfico assim, né, feito para um único gás, mas aplicável para qualquer gás que esteja em estado correspondente. E desses gráficos, eu posso gerar tabelas que me permitem, por exemplo, conhecendo o gás, né, com isso PC e TC, conhecendo a pressão e a temperatura, achar o volume. Como, professora? Vamos lá, um exemplo que eu vou colocar de cabeça aqui agora. Então, né, o gás é o gás A, né, e o gás A tem a sua pressão crítica e a sua temperatura crítica. O gás A está numa determinada pressão, numa determinada temperatura, pergunta-se o volume. Né? Como é que eu faço? Né? Se eu tenho valores críticos, eu vou ter que entrar naquela tabela generalizada. O fato é que eu não posso usar gás ideal. Né? Então, vou partir da definição de Z. Z é igual PV barra sobre RT. A pergunta é o V, né? Então, V barra... Ih, meu pai travou. V barra é igual a Z RT sobre P. Né? V barra é V sobre N. Então, V é igual a N Z RT sobre P. Né? A temperatura foi dada, a pressão foi dada, o R eu conheço e o N também. Eu tenho que saber o Z. Como é que eu vou saber o Z? Eu vou naquela tabelona, né? Então, o Z naquela tabelona é uma função da pressão reduzida e da temperatura reduzida. Ou seja, se eu calculo PR e calculo TR, eu vou na tabela e encontro Z. Vamos voltar lá. Olha a tabelona, ó. Se eu tenho PR, né, eu venho aqui na linha do PR, pego lá o valor, né? Se eu tenho TR, eu venho aqui na linha e aí faço a batalha naval e acho Z, por exemplo, tá? Então, voltando aqui. Quem é o meu PR, né? Pressão reduzida é a pressão sobre pressão crítica, né? Foi dada a pressão crítica, tenho como calcular a pressão reduzida. Da mesma forma, a temperatura reduzida. Com esses dois valores na mão, vou eu na batalha naval. Né? Tenho lá a minha PR, sei lá, X, e a minha TR, sei lá, Y. Vou na tabela e acho meu Z. Com o Z na mão, V igual a NZRT. Né? N eu já tinha, R eu conheço, temperatura foi dada, pressão também, Z eu calculei, opa, partindo abraço para o V, tá? Então, sei que foi bem rápido, mas o material está aí para vocês lerem, né? E é bem interessante vocês entenderem esse processo de modelar, né? Gerar uma equação por meio de resultados experimentais, né? Questionar os resultados da equação, né? Melhorar a equação, né? E gerar até mesmo uma equação generalizada. Foi possível, né? Por meio desse tal ponto crítico. Né? Esse ponto crítico característico dos gases permite essa modelagem, né, que leva a uma equação generalizada. E com isso eu tenho um conjunto de dados para um gás que se aplica aos outros se todos estão em estado correspondente. Tá? Então, essa é a aplicação dessa lei dos estados correspondentes. Tá, gente? Cansei, hein? Mas consegui
Não vou salvar. Não. Fecho aqui. Não. Volto para cá. Beleza. Então, gente, era isso que eu tinha para falar, né? Então, gases ideais, gases reais, né? Toda a nossa abordagem é quantitativa. A gente quer ter a possibilidade de prever pressão, volume e temperatura por meio de uma equação. Né? Essa equação pode gerar qualquer número. Agora, se o número tem significado físico, já é outros 500. Como é que eu faço para saber isso? Comparando o meu resultado medido com o resultado calculado. Né? E só assim eu posso, então, julgar se a minha equação é válida ou não. Né? Um modelo matemático existe um monte. Conta, a gente faz à vontade. Agora, a conta ser exata, ser válida, né, ter alguma resposta física, aí já é outra coisa. Né? Tipo a equação de segundo grau. Né? Quando a gente aplica resolve um problema, né, que chega numa equação de segundo grau, né, são dois resultados. Qual o resultado real? O resultado físico? Qual o valor que importa para mim? Eu tenho que conseguir julgar. Né? Então, nessa aula, nessa ideia, né, de modelar os gases ideais, de gerar equações, a gente é levado a questionar isso. Né? A matemática, ela está aí, mas o resultado físico tem que ser questionado, tem que interpretar aquilo que eu calculei. Tá, gente? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Né? Se não entenderam, tá aí o material, me perguntem, leiam, e eu não consigo fazer mais do que isso, né? Em 2 horas, e dessa forma que a gente está, tá? Mas eu estou à disposição para dúvidas e quero que vocês entendam a relevância desse momento, né? Como pegar um problema, né? Gerar uma equação, gerar um resultado, né? Avaliar esse resultado. Essa parte dos gases serve para isso, né? Então, tem questões resolvidas, tem vídeos de resolução de questão, e eu espero que vocês consigam aprender essa parte, tá? Para na aula que vem a gente já entrar nos fundamentos da termodinâmica, onde a gente vai fazer exemplos que vão levar em consideração, né, o estado gasoso no início. E depois a gente vai ampliar isso para o estado líquido e para o estado sólido. Na verdade, mais para o estado líquido, tá? Então, fiquem com Deus, né? Qualquer coisa, entrem em contato, se querem falar alguma coisinha, tá aí. Tá? Um beijo no coração, Deus abençoe e espero que a gente se dê muito bem. Né? Estou aqui junto com vocês, né? Estamos juntos, tá? Um beijo, gente. Boa noite. Professora. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.